Irmãos, quero dizer da minha alegria por estar com vocês nesta ocasião. É de fato um privilégio para mim poder conhecê-los pessoalmente e anunciar a palavra do Senhor junto com vocês nesse dia. A gente sempre fica, quando sai assim para algum evento, com saudade de casa e da nossa igreja, mas é sempre bom podermos encontrar irmãos a quem não conhecemos e cultuar com eles num sinal daquilo que nós haveremos de fazer por toda a eternidade na companhia dos nossos irmãos. Eu agradeço muito, reverendo Ronaldo, aos demais colegas pelo convite que me foi feito e oro a Deus para que nesse tempo que vamos ter juntos aqui, Deus queira abençoar a nossa vida, tomar na sua mão o nosso coração e fazer aquilo que Ele costuma fazer, que é nos orientar para vivermos de maneira agradável a Ele. O texto que eu vou expor nesta manhã está em Romanos capítulo 12, a partir do verso 17 até o verso de número 21. Eu tenho pregado nos últimos domingos na minha igreja uma série de sermões nos 4 últimos capítulos da carta aos Romanos. Já preguei 4 mensagens, essa foi a última mensagem que preguei. Então, como ela é o que está na minha cabeça e coração, tendo meditado nos últimos dias, eu quero meditar com vocês nela nesta manhã também. Romanos 12, a partir do verso 17, a palavra do Senhor diz assim: recebam com fé a palavra do nosso Deus. Não torneis, aliás, deixe-me ler em uma outra versão, a Nova Almeida atualizada. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Vamos orar mais uma vez? Deus, é diante da tua palavra que nós estamos agora. Somos o teu povo e precisamos ser orientados por ti. Toma, portanto, o nosso coração nas tuas mãos. Fala conosco e nos ensina a viver para a tua glória. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o título da série de sermões que eu tenho pregado lá na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. E a razão para isso é que eu entendo que nesses 4 últimos capítulos da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo está respondendo exatamente a essa pergunta. O que é que Deus espera de nós como resposta à salvação que Ele planejou, executou e nos ofereceu? Por 11 capítulos na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo nos apresenta o Evangelho, a doce verdade do Evangelho. E então nos 4 últimos capítulos ele deseja nos ensinar qual é a resposta que nós devemos oferecer ao fato de termos sido alcançados pela graça redentora de Jesus Cristo. E Paulo trabalha de maneira dedutiva no seu argumento. Ele apresenta de maneira geral o que é que Deus deseja, qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele, nos 2 primeiros versículos do capítulo 12. E nos diz que o que Deus espera é que nós nos apresentemos a Ele em sacrifício, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que Deus espera de nós é que toda a nossa vida seja impactada pelo Evangelho e ela expresse agora a nossa nova condição em tudo aquilo que nós fazemos. E a partir do verso 3 até o final do capítulo 16, Paulo vai então detalhar este princípio geral. O que significa se apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Ou em que dimensões da nossa existência esse sacrifício deve se expressar?
E Paulo começa com a nossa psicologia, falando da nossa autocompreensão. Ele diz: ninguém pense de si mesmo além do que convém. Se você foi alcançado pelo evangelho da graça de Deus, então a maneira como você se vê precisa mudar. O pecado geralmente nos faz ver como deuses, como pessoas que inclusive agem contra a sua própria biologia na definição da sua identidade. Isso é o que Paulo diz em Romanos capítulo 1. Mas quando o evangelho nos alcança, então nós somos convidados a nos colocar no nosso lugar e nos vermos como criaturas ao invés de criadores. Ninguém pense de si mesmo além do que convém. Essa é a primeira dimensão de existência na qual o evangelho deve estar presente. Mas não é apenas a maneira como nós nos vemos que precisa mudar, mas a maneira como nós nos relacionamos com os outros também deve mudar. E o apóstolo Paulo, portanto, no versículo 8 da carta aos Romanos, ou no versículo 9 da carta aos Romanos, diz: o amor seja sem hipocrisia, apegai-vos ao bem e detestai o mal. Paulo começa falando da maneira como nós devemos nos relacionar agora com os nossos irmãos. Como é que nós devemos olhar para as outras pessoas que, como nós, foram chamadas pela graça e pela misericórdia de Deus. E o ensino do apóstolo Paulo é que nós devemos amar os nossos irmãos com um amor sincero e com um amor objetivo, determinado pela vontade de Deus como o padrão da nossa existência. E agora, no verso de número 17, Paulo pretende mostrar que não apenas a maneira como nós nos vemos, não apenas a maneira como nós vemos os nossos irmãos, mas a maneira como nós nos relacionamos com os nossos inimigos também deve mudar quando nós somos alcançados pelo evangelho. E a pergunta que eu quero fazer agora com vocês nesta manhã é exatamente esta: qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus no que diz respeito às nossas relações com os nossos inimigos? Em primeiro lugar, eu quero mostrar a vocês que o argumento do apóstolo Paulo neste texto, ele pressupõe o fato de que a nossa nova vida em Cristo não exclui inimizades. Eu suspeito que às vezes nós temos uma certa expectativa ingênua, romântica, a respeito da vida cristã. Ou seja, é muito comum que algumas pessoas imaginem que depois de serem alcançadas pelo evangelho, depois de se converterem e depois de se esforçarem para viver de acordo com a vontade de Deus, então elas vão se dar bem com todas as pessoas. Ora, se a graça de Cristo me alcançou, se a misericórdia de Cristo me alcançou, se eu estou me esforçando para viver de maneira agradável à vontade de Deus, então eu vou me dar bem com todas as pessoas. Vejam, irmãos, é verdade que a vida no evangelho costuma gerar sabedoria relacional. E que o resultado dessa sabedoria costuma ser relacionamentos mais harmoniosos e mais confortáveis. Isto é verdade. Mas não é verdade que a vida no evangelho exclui o fato de que nós podemos enfrentar inimizades nesse mundo. Na verdade, o que nós aprendemos no texto do Novo Testamento é que o evangelho por si próprio pode nos trazer inimizades e dificuldades relacionais. Eu li recentemente o testemunho de um jovem de 22 anos, natural de um país muçulmano da Ásia Central, que, convertido a Jesus Cristo através do ministério de alguns dos seus colegas de faculdade, passou a ser perseguido pela sua própria família. E ele conta que teve os seus documentos forçadamente apreendidos ou retidos pelos seus pais, que tinham medo que eles saíssem de alguma forma do país, e que ele foi recorridamente agredido por um dos seus tios, que em uma das sessões de agressão teria dito a ele que seria melhor que ele tivesse se tornado um bandido ou um assassino do que ele ter se tornado um cristão. É verdade que no nosso país as coisas não chegam a esse ponto, ou pelo menos não costumam chegar a esse ponto, mas isso não significa que coisas parecidas não possam acontecer por aqui.
Eu já conversei, por exemplo, com pessoas que foram deserdadas pela sua família por terem se rendido a Jesus Cristo. Pessoas a quem os pais disseram: olha, ok, se você quer seguir esse caminho, você quer ser protestante, se você quer ser um cristão evangélico, pode ir, mas saiba, você não vai contar com absolutamente nada que a nossa família conquistou até aqui. Frequentemente eu converso com pessoas que se sentem ameaçadas, retalhadas em casa, na escola, no ambiente de trabalho, por causa da sua fé. A vida cristã não exclui inimizades. E o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, nunca nos enganou a respeito disso. Lembre-se do que ele disse quando pregou um dos seus sermões, que está registrado em João, no capítulo 15, versos 19 e 20. Jesus Cristo disse aos discípulos: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi e por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Então a primeira coisa que eu creio nós precisamos aprender nesta manhã é que a nova vida em Cristo não deve gerar em nós uma perspectiva ingênua, romântica com respeito aos nossos relacionamentos. Não é porque estamos seguindo a Jesus Cristo que não teremos inimizades no mundo no qual nós vivemos. Pelo contrário, o fato de seguirmos a Jesus Cristo pode gerar mais inimizades para nós. Mas há uma segunda coisa que eu quero que você tenha em mente e no coração nesta manhã. É que as orientações que o apóstolo Paulo nos dá nesta passagem mostram que as inimizades que nós experimentamos por causa do evangelho não devem ser criadas ou cultivadas intencionalmente por nós. Eu vou repetir. As inimizades que nós experimentamos por causa do evangelho, elas não devem ser criadas ou não devem ser cultivadas intencionalmente por nós. Uma das orientações que Paulo dá nesta passagem, no verso de número 18, é: se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Vejam, irmãos, essa orientação de Paulo mostra que ao mesmo tempo em que é verdade que a vida no evangelho não exclui inimizades, também é verdade que um cristão não pode ser um promotor intencional de inimizades. E a razão para isso é muito simples. É que o evangelho que o cristão diz ter o alcançado é o movimento de Deus na nossa direção, promovendo o nosso relacionamento com Ele. Uma vez alcançados pelo evangelho, é esperado que nós demonstremos em relação às pessoas a mesma disposição relacional que Deus demonstrou em relação a nós na pessoa de Jesus Cristo. Uma das características que Jesus Cristo diz ser própria do cristão por ocasião do seu Sermão do Monte é que o cristão é um pacificador. Logo, eu diria que entre as coisas mais inconsistentes que podem existir está um cristão briguento, um cristão destruidor de relacionamentos, um cristão que gosta de ver o circo pegar fogo. Essa está entre as coisas mais inconsistentes, mais incoerentes que podem existir. E honestamente eu gostaria de vir aqui dizer a vocês que essa é uma espécie em extinção.
Mas, lamentavelmente, irmãos, ainda parece haver muitos cristãos que em maior ou menor grau se relacionam com outras pessoas, sobretudo com pessoas não cristãs, promovendo e acirrando inimizades. Por exemplo, existem cristãos que deixam de falar com as outras pessoas simplesmente porque as outras pessoas não são cristãs. Ou então existem cristãos que falam de cima para baixo com as pessoas, porque afinal de contas os não cristãos são ignorantes, enquanto nós é que conhecemos as coisas, então nós falamos de cima para baixo em relação a elas. Ou há outros cristãos que ridicularizam o comportamento das pessoas, porque elas não são cristãs. Ou ainda cristãos que zombam da religião dos outros, porque as outras pessoas não são cristãs. Esses cristãos não estão, obviamente, fazendo aquilo que o apóstolo Paulo disse que eles deveriam fazer nesta passagem, mas eles estão criando, acirrando, cultivando inimizades. Veja o que o apóstolo Paulo diz no verso 18, irmãos, mais uma vez: se possível, enquanto depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Essas palavras de Paulo aqui deixam muito claro, irmãos, que isso não está certo. Quem viu Deus vir em sua direção amorosamente, quando ele ainda era inimigo de Deus, não pode agir desta maneira. Certamente, vejam bem, nós não devemos promover a paz a qualquer custo. Nós não somos idólatras da paz. Nós não promovemos a paz, por exemplo, a custo da verdade. É por isso que o apóstolo Paulo diz, se possível. Então nós não somos promotores da paz a qualquer custo. Não a promovemos, por exemplo, a custo da verdade. No entanto, não convém que nós sejamos promotores intencionais da inimizade. Então, eu creio que a primeira coisa que podemos aprender é que ser cristão não nos exclui das inimizades. A segunda coisa que nós podemos aprender com esse texto do apóstolo Paulo é que nós não devemos ser os promotores, os acirradores dessas inimizades. Mas há uma terceira coisa que eu creio nós precisamos aprender, e nela eu quero gastar um pouquinho mais de tempo com vocês nesta manhã. É que a vontade de Deus, quando as inimizades existem, é que nós amemos os nossos inimigos. Então o Evangelho primeiro promove uma visão adequada a nosso respeito. O Evangelho promove o amor entre nós e os nossos irmãos. E o apóstolo Paulo, apresentando a radicalidade dos efeitos do Evangelho, diz que o Evangelho também promove o amor pelos nossos inimigos. Vejam, Paulo não diz apenas que o amor deve ser a base dos nossos relacionamentos com os nossos irmãos, mas Paulo diz que o amor deve ser a base dos nossos relacionamentos com os nossos inimigos. E a pergunta talvez seja, na prática, o que é que significa isso? O que significa amar o nosso inimigo? Eu creio que à luz dessa passagem, amar um inimigo significa duas coisas basicamente. Primeiro, rejeitar a nossa tendência à vingança. Ou seja, quando alguém age de maneira negativa contra nós, a tendência natural do nosso coração é responder na mesma medida. E o apóstolo Paulo ensina nessa passagem que nós amamos os nossos inimigos quando nós rejeitamos essa tendência. Veja o que ele diz nos versos 17 a 19. Ele diz assim: não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados irmãos, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. O que é vingança? Eu diria que a vingança é o modo como nós chamamos a retaliação que é imposta
disposta por alguém que foi ofendido ou lesado contra aquele que o ofendeu ou o lesou. Isso é vingança. É a retaliação que alguém que foi lesado ou ofendido tende a impor a alguém que o lesou ou o ofendeu. Vejam, irmãos, como a ofensa, a vingança pode acontecer de maneiras diversas. Aliás, eu costumo dizer que nós somos bastante criativos quando a questão é ofender alguém ou quando a questão é vingar. A vingança pode acontecer, por exemplo, através de maledicência, ela pode acontecer através de ironia, ela pode acontecer através de indiferença, e ela pode acontecer através de agressão verbal, pode acontecer através de agressão física, e ela pode escalonar até atingir a sua manifestação maior, que é quando alguém atenta contra a vida de uma pessoa e atira, o assassina, por exemplo. Nós somos bastante criativos quando a questão é ofender a alguém ou vingar. E a orientação do apóstolo Paulo aqui é a de que aquele que foi alcançado pelo evangelho não pode assumir nenhuma maneira de vingança. Deixe eu fazer alguns esclarecimentos que eu acredito ser necessários aqui. Esta orientação bíblica não pressupõe que a vingança seja em si algo ruim, certo? Essa orientação bíblica não pressupõe isso. Fosse assim, a vingança não poderia ter sido atribuída a Deus no verso 19. Se Paulo diz que Deus é o vingador, ou que a vingança pertence ao Senhor, então a vingança não é em si mesma algo ruim. Pelo contrário, a vingança é boa, porque a vingança é a vindicação da justiça. Geralmente, o que nos move à vingança é a percepção certa ou errada de que uma injustiça está prevalecendo. E ela precisa, ou ela não pode prevalecer, ela precisa de alguma forma ser desfeita. Então, essa orientação não significa que a vingança seja algo em si mesma, algo ruim. Pelo contrário, a vingança é uma coisa boa. Consequentemente, essa orientação bíblica não significa, preste atenção nisso, que nós devemos evitar a todo custo os meios dados por Deus para o estabelecimento na justiça no mundo criado. Paulo nos estimula nessa passagem a descansarmos na justiça de Deus. Geralmente, isso nos remete ao juízo final, certo? A gente sempre pensa, o que Paulo está querendo dizer aqui é que nós devemos ficar tranquilos porque vai chegar um dia em que o juízo de Deus haverá de se manifestar. E eu creio que isso é uma das coisas que Paulo está nos convidando a fazer quando ele diz que nós devemos descansar na justiça divina. Mas eu não creio que isso seja tudo. Eu creio que isso também significa que nós devemos nos valer dos meios ordinários que Deus estabeleceu para que a justiça dele fosse promovida no mundo criado. Então, para usar aqui o exemplo que o pastor Ronaldo usou com as crianças, Paulo não está dizendo aqui, por exemplo, que os pais de uma criança não devem ser cientificados quando ela agride uma outra criança. Pelo contrário, os pais dessa criança precisam ser cientificados porque são eles os agentes legais da justiça de uma perspectiva divina. Paulo não está dizendo aqui que a igreja não deve ser provocada quando um membro calunia o outro e promove o mal de uma outra pessoa. Pelo contrário, quando isso acontece no ambiente da igreja, a igreja precisa ser provocada para que a justiça se estabeleça, visto que a igreja é agente da justiça de Deus no contexto do corpo de Cristo. Paulo não está dizendo aqui que a polícia não deve ser chamada quando um assaltante entra na nossa casa, não é? Eu não posso vingar, então o assaltante está entrando aqui, fica à vontade, pode pegar absolutamente todas as coisas que você quiser, vai embora, porque a Bíblia diz que eu não posso vingar. Não é isso, obviamente, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui.
Aliás, lembre-se do que eu mencionei na introdução desta mensagem. Eu disse que o amor com que nós devemos amar as pessoas, segundo o apóstolo Paulo, no verso de número 9, tem duas características: honestidade, sinceridade, o amor seja sem hipocrisia, e objetividade. Ou seja, detestai o mal e apeguem-se ao bem. O amor da perspectiva cristã não é mero sentimentalismo. O amor está relacionado diretamente à vontade de Deus. Vejam, quando nós acionamos os responsáveis pela execução da justiça para vingar os malfeitos de alguém contra nós ou contra os outros, se nós o fazemos corretamente motivados, atenção a isso, nós estamos amando as pessoas, porque nós estamos promovendo através dos meios ordenados por Deus o bem delas, por mais desconfortável que isso seja para elas a princípio. O grande problema é que às vezes nós confundimos amor com o conforto das pessoas, enquanto de fato a Bíblia diz que o amor pode produzir coisas que são desconfortáveis. Isto não é pagar o mal com o mal. Isto é fazer o bem. Isto é pagar o mal com o bem. Chamar a polícia para um assaltante é pagar o mal com o bem. Chamar o pai de uma criança mal criada que ofende a outra para que ela corrija essa criança não é pagar o mal com o mal, é pagar o mal com o bem. Cientificar a igreja de algo que está acontecendo quando isso está de fato perturbando a paz da igreja não é pagar o mal com o mal, é pagar o mal com o bem. A orientação de Paulo de modo nenhum é que nós devemos fazer vistas grossas à injustiça que é cometida contra nós e ao nosso redor. A orientação de Paulo é que nós não devemos ser apressados. E nós não devemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Porque essa é a nossa tendência, irmãos. E frequentemente nós até nos orgulhamos disso. Não é mesmo? A gente adora dizer assim, ó, eu não levo desaforo para casa. Não é assim que a gente fala? Se orgulhando da maneira como nós reagimos quando as pessoas nos ofendem. Ou então a gente diz, ó, comigo é assim, pastor. Bateu, tomou. Comigo é assim. Eu funciono desse jeito. Esse é o meu jeito. Bateu, tomou. Nós somos tendentes ao espírito de Lameque. Lembra de Lameque? Se Caim foi vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Isso lembra alguma coisa a vocês? 70 vezes 7? De onde é que Jesus Cristo tirou esse negócio quando Pedro perguntou para ele, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Até 7 vezes. Caim é o limite. E aí Jesus Cristo diz, não, 7 vezes não. É 70 vezes 7. O que Jesus Cristo estava fazendo é mostrar que existem 2 humanidades, 2 modos de viver, 2 posturas que nós precisamos escolher. A postura que é a postura característica dos homens que não conhecem a Deus, que se arrogam de serem homens e pessoas vingativas. E o estilo de vida que pertence àquelas pessoas que amam ao Senhor, que não se arrogam de serem pessoas vingativas, mas estão dispostas a amar as pessoas e não fazer justiça com as suas próprias mãos. Irmãos, esse comportamento, ele pode até ser admirado pelas pessoas nos nossos dias, mas ele não deve acompanhar aqueles que foram alcançados pelo Evangelho. E eu acho que isso não deve acontecer por 3 razões diferentes, certo? Primeiro, porque quando nós fazemos justiça com as nossas próprias mãos, nós estamos assumindo o lugar que pertence a Deus e quebrando a primeira e mais básica implicação do Evangelho.
Qual é a primeira e mais básica implicação do Evangelho segundo o apóstolo Paulo no verso número 3? Ninguém pense de si mesmo além do que convém. Quando você assume o lugar de Deus e diz que agora eu vou fazer a justiça, você está pensando de si mesmo além do que convém. Veja como é que Paulo está lidando aqui com coisas que são sutis. A gente acha que ter uma visão exagerada a respeito de nós mesmos é só ficar nos vangloriando diante das pessoas. Não! Quando você assume a justiça com as suas próprias mãos, você está achando que você é quem você não é. Porque a vingança não pertence a você. A vingança pertence ao Senhor. Então a primeira razão pela qual nós não devemos vingar é que quando nós fazemos justiça com as nossas próprias mãos, nós estamos assumindo um lugar que não nos pertence e quebrando a primeira e mais básica implicação do Evangelho. A segunda razão é que por causa da nossa ambiguidade, nós somos santos e pecadores ao mesmo tempo. Nós já somos essencialmente novas criaturas, mas ainda não somos completamente novas criaturas. Por causa dessa ambiguidade, o nosso senso de justiça, que é de onde brota o nosso desejo de vingança, geralmente vem acompanhado pelo nosso orgulho. E isso desequilibra as nossas conclusões. Sobretudo quando nós estamos julgando em causa própria. Irmãos, é ingênuo demais imaginar que nós podemos ser réus, juízes e promotores ao mesmo tempo e fazer justiça. É ilusão demais imaginar que isso possa acontecer. Nós desequilibraremos o processo do juízo através do nosso orgulho inevitavelmente. E esse desequilíbrio poderá significar tanto dar menos do que as pessoas merecem, quanto dar mais do que aquilo que elas merecem em uma determinada circunstância. Essa é a segunda razão pela qual não convém que nós assumamos a justiça e efetuemos a vingança. Mas há uma terceira e última razão pela qual eu acredito nós não devemos assumir a vingança e fazer justiça com as próprias mãos. E a terceira razão é que o que veio ao nosso encontro quando nós éramos inimigos de Deus não foi a vingança dele, mas foi a misericórdia dele. Quando se aproximou de nós, quando nós éramos inimigos dele, éramos ofensores dele, Deus não nos deu o que nós merecíamos em virtude da nossa culpa. Deus lançou a nossa culpa sobre o seu filho e castigou o seu filho em nosso lugar. A vontade de Deus é que a misericórdia com que ele nos tratou quando nós éramos inimigos dele, seja expressa por nós na maneira como nós nos relacionamos agora com os nossos inimigos. E o que isso significa? Significa que assim como nós não recebemos de Deus o que merecíamos, agora nós não devemos dar aos nossos inimigos o que nós achamos que eles merecem. Assim como nós não recebemos de Deus o que nós merecíamos, nós não devemos dar aos nossos inimigos aquilo que nós achamos que eles merecem. Mas eu disse que amar os inimigos significam duas coisas. A primeira delas é abrir mão ou rejeitar a nossa tendência à vingança. A segunda é fazer o bem aos nossos inimigos. Irmãos, aqui eu quero parar um pouquinho para chamar a atenção de vocês para a natureza absolutamente radical da ética cristã. Uma das características da ética cristã é que ela é extremamente radical. A ética cristã não costuma lidar ou limitar os seus requerimentos àquilo que nós consideramos suficiente, possível ou confortável. Ao invés disso, os requerimentos da ética cristã são os princípios do evangelho levados às últimas consequências. E aqui nós temos um exemplo claro disso.
Por que eu estou dizendo isso? Ora, porque com algum esforço, nós até conseguimos assimilar a ideia de que não devemos dar aos nossos inimigos aquilo que nós achamos que eles merecem. Com algum esforço, isso até cabe na nossa cabeça. Aí vem o apóstolo Paulo e emenda versos 20 e 21. Façam o contrário. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Essas palavras do apóstolo Paulo mostram que a vontade de Deus não é simplesmente que nós deixemos de vingar o mal que os nossos inimigos nos fazem. A vontade de Deus é que, além de fazer isso, nós sejamos intencionais na prática do bem para com eles. E eu creio que vários estudiosos, que nesses versículos, Paulo está simplesmente ecoando aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse no seu Sermão do Monte, quando ele falou: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Certamente ele não estava falando da Bíblia, né? Ele estava falando da interpretação que os fariseus fizeram da Bíblia. Eu, porém, vos digo, disse Jesus, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa vocês têm? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se vocês saúdam somente os seus irmãos, o que é que vocês estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, diz Jesus, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. E quando nós ajuntamos esta passagem de Paulo à passagem de Jesus Cristo no Sermão do Monte, nós concluímos que há basicamente duas coisas que nós precisamos fazer em relação aos nossos inimigos como expressão positiva de amor. O que Paulo está dizendo quando ele diz que nós devemos amar os nossos inimigos? Primeiro, que nós devemos orar por eles. Jesus disse isso, que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Jesus não disse qual é exatamente a oração que nós devemos fazer com respeito aos nossos inimigos, mas eu acredito que a petição mais amorosa que nós podemos fazer por eles é que Jesus um dia os encontre, como um dia Ele nos encontrou. É fácil fazer isso, gente? É ou não? É não, né? A gente até ora pelos nossos inimigos, né? Mas a oração que a gente faz é um pouquinho diferente dessa. Não é? A gente sabe que tipo de oração a gente faz. Quando a gente vê alguém como inimigo de verdade, nós ficamos incomodados só de pensar que o sujeito possa se converter e tornar-se nosso irmão e nós temos que conviver com ele na igreja pelo resto da vida. Não é verdade? Pensa, por exemplo, no cenário político que vivemos no ano passado, naquela briga gigantesca. E aí você tinha cristãos de um lado dizendo que um era o demônio e cristãos do outro lado dizendo que o outro era o demônio. Imagina se dois dos demônios resolvem se converter e tornar-se nossos irmãos e frequentar a nossa igreja. Esse não é o tipo de oração que a gente em geral faz, por exemplo, pelos nossos governantes, sobretudo quando nós os consideramos de alguma forma inimigos da fé. O pedido mais natural para nós em relação aos nossos inimigos é que Deus lhes trate um a um, dando-lhes a paga por cada um dos atos que eles cometeram. Não é isso? Nós pedimos pela justiça de Deus sobre eles. E não pedimos pelo amor de Deus sobre eles. Na verdade, irmãos, o nosso coração é tão pouco tendente ao amor, que há
até em relação aos nossos irmãos, nós desejamos certas porções da justiça de Deus. Sem inferno, é claro. Para os nossos irmãos a gente não deseja tanto. Mas a gente ficaria feliz se Deus resolvesse dar uma mostradinha para o fulano ao nosso lado, quão justo ele é. Não é verdade? É assim que o nosso coração às vezes olha para as pessoas. E o que eu quero que você perceba é que quando nós agimos assim, nós estamos agindo como aquele personagem de uma das parábolas que foi contada por Jesus Cristo, que teve uma enorme dívida perdoada, mas que era incapaz de perdoar as pequenas dívidas que as pessoas tinham com ele. Irmãos, tente colocar esta nossa ação em palavras. Sabe o que nós estamos dizendo quando nós olhamos para os nossos inimigos, para os nossos irmãos, e nós dizemos, eu quero que a justiça de Deus venha sobre eles, sem desejar que o amor de Deus os alcance? Veja, eu não estou dizendo que nós não devemos orar pela justiça de Deus, mas eu estou falando de como nós devemos orar pelas pessoas que se tornaram nossos inimigos na vida. O que nós estamos dizendo é, Cristo pagou pelos meus pecados, mas a minha vontade é que você pague pelos seus. É isso que nós estamos dizendo. Veja que inconsistência, que incoerência. Cristo pagou pelos meus pecados, mas a minha vontade é que você pague pelos seus. Então a primeira coisa que a gente deve fazer é orar pelos nossos inimigos. Não é apenas uma oração para que a justiça de Deus caia sobre eles, mas para que Jesus Cristo os alcance e os transforme em nossos irmãos, como nós que éramos antes ofensores de Deus, fomos alcançados por Ele. Mas há uma segunda coisa que devemos fazer como expressão do nosso amor, é agir com boa disposição para com nossos inimigos. E isso significa basicamente duas coisas. A primeira é estar dispostos à reconciliação. Lembra, nós não podemos acirrar os ânimos. Se temos um inimigo e ele se dispõe a se reconciliar conosco, um cristão não pode dizer, eu não vou me reconciliar com você. Ele precisa estar disposto à reconciliação. Isso é agir com boa disposição em relação a ele. E em segundo lugar, isso significa servi-los em situações de necessidade. Eu sei que o meu inimigo está passando por um momento difícil. Eu sei que eu tenho algo com o qual eu posso assisti-lo. E o que Paulo diz? Assistam. No momento de dificuldade que ele tem. Irmãos, isso é absolutamente contraintuitivo. Absolutamente contraintuitivo. Mas é absolutamente compreensível à luz do Evangelho. Sabem por quê? Porque o Evangelho não é apenas misericórdia. O Evangelho não é apenas Deus disposto a não dar a nós, seus inimigos, aquilo que nós merecíamos, que é a condenação. O Evangelho também é graça. Ou seja, é Deus dando a nós, seus inimigos, aquilo que nós não merecíamos. Essa é a diferença entre misericórdia e graça. Misericórdia é quando nós não damos a alguém aquilo que ele merece. Graça é quando nós damos a alguém aquilo que ele não merece. E o Evangelho é isso. O Evangelho não é apenas misericórdia. O Evangelho é graça. Deus não apenas não nos deu o que merecíamos, que era a condenação ao inferno, mas Deus nos deu a fé. Deus nos deu o Espírito Santo. Deus nos deu a adoção de filhos. Deus nos deu a comunidade dos irmãos. Deus nos deu a vida eterna. Foi assim que Deus nos tratou quando nós éramos inimigos dele, com misericórdia e graça. E qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? É que agora nós expressemos a mesma misericórdia, a mesma graça na relação com aquelas pessoas que estão ao nosso redor, mesmo que elas sejam vistas
como nossos inimigos. E a passagem termina com duas expressões interessantíssimas. A primeira expressão é: fazendo isto, ou seja, se você fizer isto, Paulo diz, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça do seu inimigo. Aí a gente lê esse negócio de fogo na cabeça do inimigo e já ficamos oriçados, né? Será que Paulo está falando aqui que vai ter algum momentozinho que a nossa ira vai cair sobre ele? Será que é isso que Paulo está falando? Ficamos oriçados com esse negócio de fogo na cabeça do inimigo. Irmãos, tudo indica, pelo contexto, que isso aqui é sinal de arrependimento. Naquela época, as pessoas arrependidas expressavam sua vergonha, a vergonha pelos seus pecados, vestindo-se de pano de saco e colocando cinza sobre a sua cabeça. O que Paulo está dizendo é que, além das razões fundamentais pelas quais nós devemos agir dessa maneira, ainda tem uma razão pragmática. Qual é a razão pragmática? Quando nós fazemos isso, nós ampliamos as chances de que nossos inimigos sejam convencidos da maldade que cometeram contra nós e sejam ganhos como os nossos irmãos. Você quer que os seus inimigos se arrependam de fato? Então o caminho não é a vingança. O caminho é o amor. Este é o caminho. E Paulo termina dizendo: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E essa é uma expressão ou uma recomendação grandiosa e reveladora. Primeiro, porque ela chama a nossa atenção para o fato de que a guerra na qual nós estamos envolvidos, preste atenção nisso, não é a guerra contra as pessoas que se colocam em posição de inimizade contra nós, é contra o mal. É contra as forças espirituais que fazem oposição a Deus. Paulo vai dizer isso na carta aos Efésios, que a nossa luta, diz Paulo, não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades que habitam este mundo tenebroso. Essa é a sua batalha. Não é contra as pessoas de carne e sangue. E o que Paulo está dizendo é: vença esta batalha. Tome consciência de que esta é a sua batalha. E lute contra o mal que tende a tomar conta do seu coração, ao invés de lutar contra as pessoas. E essa afirmação é grandiosa porque ela revela que a estratégia de Deus para vencermos a guerra é antinatural. O que Paulo está ensinando aqui, irmãos, quando ele diz: não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem, é que quando você opta por fazer o mal a quem fez o mal a você, preste atenção nisso, você vence a batalha aparente e perde a guerra real. As pessoas podem olhar para você e dizer: nossa, você fez exatamente o que deveria fazer, era o que ele merecia. E você até se sente vitorioso nessa batalha que é a batalha aparente. Mas o que Paulo está dizendo é que você perdeu a guerra. Porque a verdadeira guerra não é contra carne e sangue. Agora, quando você opta por fazer o bem àquele que te fez o mal, então você pode perder a batalha aparente. As pessoas dirão para você: mas tu é bobo mesmo, hein? Fulano faz isso com você e tu deixa barato? Fulano age daquele jeito para você e você ainda faz isso contra ele? Tu é besta mesmo, viu? Perdeu a batalha aparente. Mas o que Paulo está dizendo? Você ganhou a guerra real. Porque os teus atos de bondade construíram barreiras de proteção que impediram o avanço do mal dentro de você e ao seu redor. Não te deixes vencer do mal,
diz o apóstolo Paulo, mas vence o mal com o bem. Bem, a vida cristã não é uma vida livre de inimizades. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que na medida do possível elas não existam, certo? Se elas não precisarem existir, que seja assim. Se elas existirem, que seja pela dureza do coração dos outros e não pela dureza do nosso coração. E quando elas existirem, a vontade de Deus é que os nossos inimigos recebam o amor dele através de nós. Veja, eu não conheço a sua história. Mas eu não preciso conhecer a sua história para saber que de uma forma ou de outra, más ações marcaram a sua vida. Porque más ações marcam a vida de todos nós nesse mundo. Uma possibilidade é que as más ações que marcaram a sua vida, ou que mais marcaram a sua vida, tenham sido as suas próprias ações. Talvez você esteja me ouvindo aqui nessa manhã, esteja dizendo assim, pastor, o problema é que eu sou o inimigo. Esse é o problema. Eu atentei contra a vida de uma pessoa. Eu atentei contra a honra de uma pessoa. Eu, pastor, atentei contra a propriedade de uma pessoa. E talvez você saiba que isso não está resolvido. Se esse é o seu caso, eu tenho duas coisas a dizer a você nessa manhã. A primeira é a seguinte: Deus é justo. E porque Deus é justo, todo pecado será castigado. Não brinque com o Senhor. Deus é justo. Você terá que lidar diante de Deus com as suas más ações, agora ou no futuro. Essa é a primeira coisa que eu preciso dizer a você. Mas a outra coisa que eu preciso dizer a você como profeta do Senhor, é que Deus não é apenas justo. Deus é amor. E porque Deus é amor, todo pecado pode ser perdoado. Todo pecado pode ser perdoado. Basta que Jesus Cristo tenha morrido por eles, quando ele foi sacrificado por Deus na cruz do Calvário. Porque há duas maneiras como todo pecado pode ser punido. O pecado pode ser punido naqueles que cometeram os seus pecados por ocasião do juízo final. Mas o pecado também pode ser punido pela manifestação da misericórdia e graça de Deus na pessoa do Filho encarnado dele. Por isso, se você é daqueles cujas más ações pessoais são o que mais incomodam nessa manhã, meu convite é: arrependa-se dos seus pecados nessa manhã. Hoje é dia de arrependimento. Creia em Jesus Cristo. E se você fizer isso, seus pecados serão lançados sobre o Filho de Deus na cruz do Calvário. E você não precisará lidar pessoalmente com eles no futuro. Há redenção disponível na cruz de Cristo para você. Tudo o que você precisa fazer é reconhecer o seu pecado e confiar na morte de Jesus Cristo. Mas a outra possibilidade é que as más ações que mais marcaram você tenham sido aquelas que foram realizadas contra você. Pastor, tu não conhece a minha vida. Eu fui vítima de muita gente má no passado. Muita gente fez comigo coisas que o senhor não tem ideia. Veja, nesse caso eu também tenho duas coisas a dizer a você. A primeira é que, da perspectiva prática, é legítimo e desejável que você busque os meios determinados por Deus para que a justiça seja feita nesse mundo. Portanto, faça aquilo que está ao seu alcance fazer para que a injustiça seja legalmente reprimida e a justiça seja estabelecida em seus relacionamentos e ao seu redor. Se for preciso chamar a polícia, chame a polícia. Se for preciso abrir um processo, abra um processo. Se for preciso comunicar a igreja, comunique a igreja. Se for preciso estabelecer um confronto pessoal, amistoso, faça isso.
Todas essas coisas são legítimas e desejáveis, porque Deus não é um Deus injusto, Deus ama a justiça. E Ele estabeleceu meios para que isso acontecesse. Agora, a segunda coisa que eu tenho a dizer é que, da perspectiva espiritual, existem duas respostas possíveis no seu coração para lidar com as más ações que as pessoas fizeram contra você. Uma delas é ressentimento, amargura e vingança. A outra é confiança em Deus, perdão e amor. Não existe outra coisa a fazer. Só existem dois caminhos: ressentimento, amargura e vingança, confiança em Deus, amor e perdão. Se você ainda não é crente, o que eu posso fazer nessa manhã, tudo que eu posso fazer é recomendar a você que opte pelo segundo caminho. O primeiro vai levar você para caminhos perigosos que não resolverão o problema. Então, opte pelo caminho da confiança em Deus, do amor e do perdão. Agora, se você já é crente, o que eu tenho a dizer para você é que você não tem escolha. Você não tem escolha. Não combina com alguém que foi alcançado pela misericórdia e pela graça de Deus alimentar ressentimento, ódio e vingança no coração. Para você, a única escolha é confiança em Deus, perdão e amor. E sabe o que é melhor de tudo? É que na medida em que a gente faz o que Deus quer que a gente faça, a gente colhe os benefícios da obediência ao Senhor. Estou falando de benefícios psicológicos mesmo. Até a sua psicologia muda. Quando você resolve obedecer a Deus, e ao invés de ficar alimentando ressentimento, amargura e vingança, desejo de vingança pelas pessoas, você resolve olhar para elas e dizer: eu perdoo você, porque um dia o perdão de Deus me alcançou. Nenhum de nós está apto para fazer isso por nós mesmos. Mas Deus foi gracioso, Ele nos deu o Espírito dEle. Agora, já não somos nós quem vivemos. É Cristo que vive em nós. Então, se você é cristão de verdade, eu quero que você saiba, você está habilitado a dar o passo que você precisa dar nesta manhã para escapar à amargura, ao ressentimento e ao desejo de vingança e encaminhar-se em direção à confiança em Deus, ao perdão e ao amor. Que Deus faça isso conosco nessa manhã e que Ele seja glorificado nas respostas que nós oferecemos às pessoas que nos ofendem. Que Ele nos abençoe. Amém.